Fala Matilha, Luiz Zuclo na área e hoje com um convidado muito bacana. Na verdade, uma convidada que mexe no mundo animal aí e já chama muita atenção nas suas redes sociais por fazer um trabalho muito único, né? E muito diferenciado do que tudo que a gente vê por aí. Com a gente hoje, doutora Maria Ângela, muito obrigado por estar aqui presente com a gente, tá? No nosso podcast Fala Matilha. E para iniciar, antes de tudo, eu tenho um presente para você. Tá aqui do meu ladinho. Como você tá mega inserida no mercado pet também, tenho duas lembranças aí da nossa loja, da loja Luiz Zuclo. Esse é um porta-guia e porta qualquer coisa, né? E também a gente tem uma guia de treino aí da equipe Luiz Zuclo. Eu selecionei essa cor porque é bem veterinário, bem a nossa cara também, a nossa composição, nossa identidade do canal. Que lindo! É bem personalizado. É isso aí. Espero que você faça bom uso. Muito obrigada. E sempre que precisar também dá um toque que a gente já fornece mais também. Obrigada. Então, novamente, obrigado, doutora Maria Ângela, por estar aqui com a gente. E se apresenta um pouquinho pra gente como você entrou nesse mundo animal. Ok. Primeiro, muito obrigado pelo convite, por ter lembrado da gente. Tudo começou, acho que eu até brinco, né? Acho que eu gosto de bicho de útero. Uhum. Minha família sempre teve muito bicho, meu pai já caçou muito, pescou muito, né? E sempre tinha muito cachorro em casa, então quando eu nascia a gente levava para o quarto, eu e minhas irmãs, era uma coisa... Sempre gostamos. Não desgrudava. E aí, quando eu fui fazer faculdade, quis fazer zootecnia primeiro, por opção, né? Gosto da zootecnia, trabalhei como zootecnista há um bom tempo. Só que aí eu me casei, né? E fomos para Goiás. Eu sou de Ribeirão Preto. O berço da zootecnia. Aí lá, eu trabalhando como zootecnista, viajando 8.000 quilômetros por mês, que lá é muito longe, os lugares, eu não me conformava com o tanto de animais abandonados nas ruas. Cães e gatos. Eu não sei se você, acho que já ouviu isso, mas é verdade. Quanto mais se sobe, né, para o Nordeste, do Sul para o Nordeste... Maior abandono. Maior abandono. Muito maior. E é muito triste, né? Uhum. E lá era assim, terrível. Sabe, muito bicho, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Como zootecnista, eu falei, eu vou montar uma clínica veterinária, convidar um veterinário para tomar conta dessa clínica e ele vai ter que castrar para mim. Uhum. E foi assim que eu fiz. Montamos uma clínica completa. Ainda não era formada? Não, nem pensava em ser veterinário. Eu estava feliz como zootecnista. Aí convidei uma veterinária, ela aceitou, lógico, né? Pensou se pegar uma clínica montadinha. Opa. Começou a trabalhar, só que eu falei, ó, a única coisa que eu te peço... E clientes infinito, né? Sim, a única coisa que eu te peço, castra todos os bichos de rua que eu trouxe aqui. Uhum. Né? Começou bem. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ela me chamou para uma reunião. Tá apertado. Não, ó, o negócio é o seguinte, não quero mais saber de bicho sujo aqui nessa clínica, bicho de rua, só quero bicho tutoriado. Nossa. Isso há quantos anos atrás? Isso foi em 2003. 2001. Tá. Eu falei, aí, nossa, eu fiquei muito mal. Imagina, você fazer tudo aquilo, aquele esforço todo. Mal você foi legal. Era puto. Não, eu chorei muito, fiquei muito chateada. Foi um baque pra mim. Só que aí foi, eu acho, do fundo, hoje eu agradeço essa moça, né? Na época eu fiquei com raiva, fiquei brava. Mas hoje eu agradeço, porque acho que ela me deu, entre aspas, né, o pontapé no traseiro que eu precisava para ir para frente. Despertar. Porque aí eu falei, eu vou fazer veterinário, então. Entendi. Eu vou castrar esses bichos. E eu fiz. Aí fiz em Brasília, que era perto. E, desde então, trabalho com bichos, né? Trabalho com animais. Show de bola. Formado em zootecnia aonde? Unesp de Jabuticabal. Ah lá. Então a gente é quase... Você pode mandar ajoelhar, pular na piscina aqui, se você quiser. Eu sou formado na Unesp de Botucatu. Aí. Então, minha veterana master aqui. Bom saber, bom saber. Então, nessa trajetória toda... Acho que os grandes talentos, as grandes pessoas que eu já conheci desse meio e até mesmo outros meios surgiram muito dessa forma, né? Tentando ajudar. Sim. E em algum momento tomou uma rasteira da vida aí. Né? Então, meu grande mentor de vida, que foi o cara que me instruiu um pouco na questão do comportamento pet, também, passou por várias rasteiras por aí e se transformou num cara muito renomado. Não tão conhecido nas redes sociais, mas muito renomado no meio da sinofilia. Mas muito bacana, show de bola. E aí, onde surgiu a paixão e a especialização da ortopedia? Quando eu fiz veterinária, que, como eu te disse, só tenho a agradecer porque eu me encontrei mais do que eu
me encontrei na zootecnia, me encontrei na cirurgia, né? Eu amo cirurgia. E aí é paixão, né? Ortopedia é paixão. Assim, tem que gostar, a gente tem que ter bastante criatividade. Isso eu trago de avós marceneiros, né? De pai mecânico, e agradeço a eles por isso. Mas é uma paixão. Ortopedia é muito bom. Que legal, que legal. E a especialização, ela trouxe tudo o que você sabe fazer hoje ou acabou sendo só uma pincelada por cima e daí você está complementando a cada dia? Na verdade, como hoje eu trabalho com multiespécies, né? Porque antes meu aperfeiçoamento, eu nem falo especialização, foi aperfeiçoamento em ortopedia, era cães e gatos, só. Mas por que eu tive que pegar silvestres também? Na verdade, quando eu vim de Goiás, né, para Barretos, me mudei para Barretos. Quando eu montei minha clínica em Barretos, trouxe minha clínica de Goiás para Barretos, a Polícia Ambiental começou a me procurar, que eu já tinha procurado todas as clínicas de Barretos e levado não, para eu eutanasiar aves e mamíferos, todos os silvestres, né, que eles resgatavam, faltando um pedaço do bico, sem uma perna, uma fratura. Como não há recurso, né, não tem nenhum recurso federal, municipal ou estadual para qualquer veterinário que queira ajudar, os veterinários não queriam dar do bolso. Então, quando eu era novata, ela falou, vamos pegar essa aí que é novata, né? Vamos aprender. Mas aí eu não conseguia, sabe? Entendi. Chegava para mim e falava, mata porque ele está sofrendo, está com fome, não consegue comer, está sem uma parte do bico. Sim. Aí eu pedi para a polícia, né, para o batalhão, se eu poderia usar os meus conhecimentos de ortopedia em cães e gatos para tentar salvar esses animais. Foi concedido e deu no que deu. Legal. Então, assim, Silvestre caiu no meu colo, Sim. né? E eu amo. Só que é um outro universo. Total. Né? Cada espécie tem uma particularidade, então você tem que estudar bastante. Sim. E constante atualização também, Sim. porque cada hora traz um negócio novo. Exato. Eu falei isso, dei essa volta, porque você perguntou, né? Se eu já tinha aprendido tudo na ortopedia ou se eu vou dia a dia. Dia a dia. Porque aí você pega uma espécie diferente, um bico diferente, até a idade. uma medular óssea diferente para colocar uma prótese, é totalmente aprendendo. Show dia de a dia. bola. E eu fico vendo o seu Instagram toda hora lá e tem aparecido bastante ave, aí vem a questão dos psitacídeos com a troca de bico. Sim. Qual foi o caso assim mais bizarro que você já atendeu? Você fala assim, esse aqui eu me superei e em cima de superação... Eu vou falar assim, não chamaria de bizarro, mas foi o meu desafio, né? Foi o meu primeiro caso. Na verdade, um munícipe lá de Barretos encontrou uma maritaca, você já deve ter visto ela na minha publicação, uma maritaca numa goiabeira, e ele passava, era caminho dele naquele lugar, eu não sei bem onde é, mas ele passava e ele via essa maritaca diferente, mas era de longe, então ele olhava, mas todo dia ele passava e ela estava lá. Aí ele começou a chegar mais perto e percebeu que ela não tinha os dois bicos, tanto rinoteca como gnatoteca. Nada. E aí ele intrigou com aquilo e juntou mais gente, então conseguiram pegar. E descobrimos por que ela morava ali, né? Ela esperava a goiaba apodrecer para lamber. Entendi. Porque ela não conseguia pegar. Mastigar, quebrar. Aí levou para mim, esse foi o meu grande desafio, né? E abriu as portas para mim, para a gente chegar num implante correto, que eu acho que ainda tem muito ainda, mas pelo menos estamos com um implante. Hoje ela está com mais de 5 anos de implante, sem queda, que é o grande desafio nos psitacídeos, é a força da oclusão, né? Eles têm uma força muito grande, nem eles sabem dosar isso. E você faz a cirurgia, coloca a prótese, ele já sai usando o bico, tanto para tibicar como para fazer tudo que normalmente eles fazem, locomoção, alimentação, Apoio. Então eles não medem, né? Sim. E o problema maior é esse. Inclusive, eu até falo, né? Se você abrir qualquer site de busca aí na internet e colocar próteses de bico, você vai encontrar próteses que você não vai saber diferenciar qual é a real, qual é a prótese de tão magnífico. Só que tem que fazer uma pergunta, Luiz. Essa prótese realmente conferiu conforto para a ave? Essa prótese durou quanto tempo? Essa perguntinha é fatal. Verdade. Porque eu fiz isso e eu até consegui alguns inimigos, vamos fazer desafetos, né? Sim, sim. Porque eu fui procurar, porque eu não me conformava, eu fazia o bico. Linda, maravilhosa. Prótese 3D, Hospital do Câncer em Barretos, me fornecia todo o setor de robótica deles para eu poder trabalhar, me fornecia umas próteses em 3D para mim, sem custo.
Só que você pegar uma peça e implantar no que sobrou do bico, num psitacídeo, não é tão simples. Hoje eu desafio qualquer um que faça prótese de me provar quanto tempo durou e se realmente conferiu conforto. Eu desafio. Sim. Porque eu fiquei noites sem dormir por causa disso. A minha prótese 3D que mais durou foram 12 dias. Caramba. Ele vai fazendo força, ela vai... Porque eu usei de tudo. Adesivo cirúrgico, mais, né? Tudo plus, mais. Pino, parafuso e placa. Não adianta. Vai chegar uma hora que ela vai cair. Vai soltar. Mas isso de impressão 3D. De porque impressão você tem 3D. outras técnicas também. Por isso que eu não conseguia deixar de pensar numa maneira de solucionar. Entendi. E a gente criou uma técnica que eu chamo, né, de implantação in loco, ou moldagem in loco. O que é isso? Eu implanto pinos metálicos de titânio para fazer um alicerce. Na parte óssea? Na parte óssea e córnea também. Às vezes, hoje eu já utilizo um outro artefato chamado tela de titânio, que é uma tela fininha de titânio, que me ajuda muito. Placa e parafuso, se for necessário, né, dependendo da fratura. E aí eu moldo a resina no local. Entendi. Com a cor muito parecida, que hoje a gente consegue colorir. Boa. A minha primeira maritaca não tinha cor. A gente só usou a resina branca, porque eu não tinha esse advento. E depois a gente vem na fresa, né, e tenta dar a anatomia mais perfeita possível. Legal. E quando você fala assim, conferir conforto, aonde que é o limite desse conforto? Qual que é o limite desse conforto? Esse é um assunto muito interessante, que eu tenho vontade até de algum aluno aí que quiser fazer algum trabalho e falar sobre isso, porque é muito legal. E é o pulo. Você tem que estudar o bico, né? Cada um tem um tipo de bico, mas os psitacídeos, por exemplo, rinoteca e gnatoteca, eles têm 2 estágios na hora da alimentação: apreensão, ponta com ponta, e maceração do alimento. Aqui, estou virando a minha gnatoteca, né? A minha rinoteca. Olha lá, usa como exemplo. Que é o bico de cima. Você fala, se eu tivesse lembrado, teria trazido os meus esqueletos. Boa. Então, a rinoteca é a parte de cima do bico. E por baixo, né? Imagina o bico aqui, né? A rinoteca. Aqui nós temos uma estrutura que eu chamo de barrete. Ela é diferenciada, não é um bico comum. Que é exatamente onde ele apreende a semente ou o alimento, depois ele leva ele para esse barrete e macera. Ele quebra a casca. É como se fosse um moinhozinho. Exatamente. Pilãozinho dele. Exatamente. Ali. Isso. E sem isso, é pior você colocar uma prótese. Se a prótese não tem isso, que a maioria não tem, porque eu me atento para isso, é melhor você deixar sem. Porque ele não vai conseguir ingerir. Ele vai ficar cada vez mais frustrado. Exatamente. Ali Exatamente. Entendi. E esteticamente, olhando a prótese, não tem funcionalidade de ter essa trava ali, né? Então, assim, se for para fazer só para postar, é muito fácil. Sim. É muito fácil. Mas você tem que ir atrás de saber que você vai realmente oferecer o conforto devido. Entendi. Então, o conforto está mais nesse ponto. Mas também, por exemplo, uma prótese que quando o animal faz força, ela entra nas mucosas ou até mesmo na narina. Pelo amor de Deus, aí não. Mas existe isso? Existe se não for colocado o aparato correto, Entendi. né? Com certeza. Porque, de certa forma, a pressão vai fazer Sim, né? sim. Então pode acabar Não, é por isso que o alicerce metálico é muito importante. Entendi. Né? Saber onde prender esse alicerce, né? É quase fazer uma casa. Quase fazer uma fundação de uma casa. Não, e o grande problema é que dependendo das fraturas, por exemplo, uma fratura proximal, que é a fratura que fica bem pertinho do crânio, você tem seio nasal, você tem globo ocular, você tem massa cefálica, muito próximo ali para você colocar um implante metálico pontudo. Sim. Né? Então é bem Perigoso. delicado. É bem perigoso. delicado. Bom, mas eu falei que a gente ia conversar um pouco mais sobre a sua vida, não só aplicações na medicina veterinária, acabou que a gente já foi entrando com tudo, né? Prótese, operações e por aí vai. Mas conta um pouquinho pra gente também, antes da gente falar de mais outros casos também, é que eu falei bizarro, mas óbvio que são os casos mais difíceis, os desafios maiores, mas como que foram as suas primeiras pegadas ali em relação ao mundo animal? Né? Então, o seu primeiro animal de estimação, ou o que você encontrou numa rua, resgatou e por aí vai? Muito, hein? Conta pra gente. Muito bicho, viu?
eu não podia ver, né, um gatinho, um filhote, um pardalzinho, que eu já levava para casa. E como eu tinha essa mania, meu pai sempre, né, mais durão, italiano, não quero muito bicho aqui não. Então eu vivia escondendo. Na garagem tinha um sótão, onde ele guardava as coisas dele de pesca. E ele levantava nessa época, isso há muitos anos atrás, eu tinha 7 anos, né? Hoje eu estou há 50 anos atrás, eu estou com 57. Ele levantava 3 horas da manhã, que ele tinha um trabalho nesse horário. E como eu escondia os bichos lá em cima, se ouvissem barulho, podia miar, né? Então eu acordava antes. Isso era fatal, minha mãe lembra muito disso. Eu acordava antes, subia no sótão, ficava quietinha lá, até meu pai tirar o carro. Aí depois eu já aproveitava, dava mamar ou mamadeira, alguma coisa, e voltava a dormir. Sim. Então foram muitos bichos, não foram poucos, não. Que legal. Minha introdução nesse meio foi bem parecida até. Meus pais não deixavam de jeito nenhum. Meu pai e minha mãe sempre adoraram animal. E também pensando muito mais na questão da produção ou do trabalho, mas sempre gostaram de animal. Mas nunca quiseram animal dentro de casa. Então cachorro, esquece. Gato, então, minha mãe nunca gostou muito da ideia do gato, mas o que realmente pegava é que, assim, eu sempre fui apaixonado por bicho e sempre quis ter bicho. Né? Hoje a minha casa tem bicho para tudo quanto é lado, onde você olhar tem algum animalzinho de estimação aí, algum filho meu, mas e eu tinha esse mesmo problema de ter que guardar num guarda-roupa, eu não tinha o sótão, eu tinha um guarda-roupa e tal. E hoje eu até me questiono, poxa, será que minha mãe nunca desconfiou mesmo? Mas acho que ela meio que passava um pano ali e tal. Mas já tive lagosta dentro lagosta de água doce, né? O lagostim. Já tive gerbil, bonitinho também. Já tive hamster, já tive porquinho da Índia e tal. Só que meu grande querer sempre foi cachorro. Cachorro. Mas isso nunca passou. A única coisa que difere um pouco é que a entrada de um cachorro na minha vida foi porque minha avó acabou trazendo pra gente. E ficava na casa dela e era um terror. Era um Dachshund que atacava todo mundo, rosnava pra todo mundo, já quase arrancou a panturrilha da funcionária que ia lá na casa dela. Tal. Então, hoje eu falo que eu entrei muito mais nessa questão do mundo animal, na parte do comportamento, porque eu odeio animal mal educado. Sabe? Eu amo animal. Primeiro ponto, eu amo animal. Mas é que eu odeio animal mal educado. Então, isso sempre foi um ponto pra mim. Sim. Então isso me pega. Mas legal saber também que você partiu dessa mesma premissa de não poder ter bicho em casa, dava sempre uns miguezinhos. Bom demais. Mas né? aí eu fui atrás, e talvez você conheça essa pessoa que eu vou falar agora. Eu fiz um curso de adestramento sem castigo. E adestrei por um tempo lá em Pires do Rio, que é a cidade de Goiás que eu morei. A ABB me deixou usar o gramado, né? O clube da ABB. E montei os meus obstáculos e tal. Nas minhas horas vagas eu fazia adestramento sem castigo. Que legal. E eu fiz o curso em Jacarepaguá, lá no Rio, com o Bruno Taus. Não sei se você se lembra. Taus. Ele é antigo, já deve ter falecido. Mas eu acho que ele... Não, eu acho que ele tá nativo ainda. Sério? Tá... Mas ele já era bem velhinho quando eu Posso fui. estar confundido com outro Bruno. Do pode Rio ser. também. Mas tem um cara que ele é bem bacana. Assim, eu sigo muito uma linha que é o quê? A questão de castigo ou não castigo, pra mim isso é um pouco supérfluo. O que a gente precisa fazer é realmente educar. Tem pessoas que perdem a mão. Sim. E aí até acaba virando um castigo. Sim. Mas existe um negócio chamado correção que pra mim é um ponto que às vezes é necessário. Né? Então quando ele acerta ele tem que ser muito bem recompensado. Quando ele erra ele também tem que ser corrigido. E corrigido não é castigo, corrigido não é bater, corrigido não é gritar. Correção é correção, assim como ele se corrige em natureza. Né? Falando até do psitacídio, até mais fácil de ver um psitacídio corrigindo o outro e entender que é uma correção do que às vezes um cachorro. O cachorro é muito mais na base do olhar, às vezes uma postura. Né? Mas show de bola. Me fala uma coisa, também a questão da ortopedia com a questão comportamental, isso tem tudo a ver. É um match muito forte. Né? Tanto que esse foi um grande motivo de eu começar a acompanhar você tal, e gostar bastante do que você fala, porque muitas das vezes eu pego esses cães que têm problemas aí, não só questões ortopédicas, mas questões fisiológicas, surdez precoce, cegueira precoce, às vezes não tem realmente um membro e aquilo acaba atrapalhando, às vezes o animal não saber utilizar o novo bico, a nova pata, então eu acabo trabalhando bastante nesse segmento. Você já faz algum trabalho em relação a isso também? Você instrui os tutores? Como é que funciona? Sim, a gente precisa passar todo um esquema para que a adaptação seja o mais branda, mais gostosa possível, né? Ela não é abrupta, ela é demorada, principalmente para amputações que são realizadas para depois de cicatrizadas pensar-se numa prótese. Sim. É a pior coisa que tem para um quadrúpede. O quadrúpede, você sabe, né? Ele se acostuma com 3 patas
assim, ó, rapidinho. Mas enquanto ele é novo, isso é tranquilo. Depois ele começa a ter problema de peso na pata contralateral boa. Sobrecarga. E aí ele começa a ter problemas. Então, eu sempre peço, né? Vai fazer uma amputação, já pensa em colocar prótese no ato da amputação. É a melhor coisa. Ele já sai andando, né? Tirou a dor do problema. Acostumado ainda. Exatamente. Agora, não espera cicatrizar para depois pensar em prótese, que aí é um grande problema. Entendi. Hoje eu tenho uma cachorrinha, chama-se Chanel. Ela veio de São José dos Campos e ficou um tempão sem a pata, né? A pata dianteira. E agora, nem com prótese intramedular, ela não quer apoiar. Entendi. Vai ser um processo muito lento, né? Porque para ela não é dela, então ela quer jogar fora. Sim. E tem essa questão comportamental dos cães também, que tudo que é de corpo estranho nele, Sim, ele... exatamente. Diferente até de um cavalo, o cavalo até que se acostuma com as ferramentas ao redor dele, né? Até pela forma com que foram domesticados. Mas legal saber também. E em relação a isso, você tem algum parceiro que trabalha com comportamento ou você mesmo acaba fazendo todo esse atendimento? Não, como eu fiz zootecnia, inclusive fiz um trabalho com o cavalo de comportamento, de etologia, eu gosto dessa parte, né? Então eu acabo passando alguma coisa, mas sempre é bom. Se tivesse um parceiro que falasse a mesma língua, seria interessante. Show. Boa, depois vai conversar sobre isso aí também, mas o que é bacana, assim, você retém esse animal na sua clínica por quanto tempo até que mostre uma adaptação ou não? Fez a operação, você acaba instruindo o tutor? Não, geralmente vai embora, né? Por quê? Até legal falar isso com você, que você vai poder me falar se eu estou no caminho ou se eu estou errada. Eu vou um pouquinho contra algumas normalidades da veterinária, né? Por exemplo, as pessoas gostam de uma fratura interna. Eu não vejo por que internar por causa de uma fratura. Ou você imobiliza ou faz a cirurgia e vai para casa. Não tem necessidade de internar. Então eu tenho um pouquinho de conflito, sabe, Luiz? Eu acho que internar um animal, um cão, um gato, em último caso. Porque para eles, da minha cabeça, você me corrija, por favor, é até legal, eu quero saber. Para mim, eles não sabem que eles estão sendo colocados num outro local, com outro cheiro, com outros animais, sem o dono, sem a casa, para serem cuidados. Sim. Eles acham que foram abandonados. Sim. E para mim, a imunidade vai lá para baixo. E tudo, né? Porque, querendo ou não, o sofrimento mental, não só a fisiologia, mas o sofrimento emocional acaba com a saúde de um animal como um todo. E legal saber disso daí também. Então, eu também tenho muitas coisas que eu acabo batendo contra a veterinária. Porque hoje criou-se uma cultura muito do que eu escutei na faculdade e eu passo para frente, mas ninguém realmente cria. Óbvio que tem bons veterinários que a gente bate palma, né? Mas é difícil alguém que realmente cria uma ideologia, cria realmente uma ideologia pautada no que vem vivendo ao longo dos anos. Sim. E vai se adaptando e vai se moldando e tal. Acaba sendo sempre aquela pessoa mais... Pô, mas eu escutei isso na veterinária, eu escutei isso na faculdade, ou até mesmo na zootecnia, escutei isso na zootecnia, então eu não vou fugir disso. Cara, e suas experiências pessoais? Sim. E os seus próprios Suas tratamentos? observações. Exato. E aí, cadê? Não tem. Mas top. Então, não é um protocolo. Fez a operação? Fez a operação, volta vai pra casa. embora e a gente vai conversando pelo WhatsApp, vou mandando vídeos, né? Tem vários, mas vai embora para casa. Não fica internado, não. E aí começou a aprontar, por exemplo, um gato que acabou de perder uma pata, fez a instalação que fala? Implantação? É implantação, porque é intramedular. Entendi. Implantação da prótese e ele começa a tentar tirar essa prótese. Os gatos são até mais complicados do que os cães, né? Eles realmente não aceitam nada no corpo deles. Então, exopróteses, né, ou órteses para gatos, nem pensar. Que a órtese é aquela de pôr e tirar, né? Então, tem um toquinho lá, um coto, você confecciona uma órtese, coloca e uma vez por semana tira para limpar. Nem pensar, porque ele vai fazer assim o tempo todo até ela sair. Exato. Em gatos é só a endoprótese mesmo, né, que é a prótese intramedular. E demora um pouquinho para começar a pôr a patinha no chão. Entendi. Mas põe. Depois, com um tempo... Sim. Boa. Você também gosta, provavelmente você gosta da ideia de deixa ele se adaptar um pouquinho. Sim. Deixa ele bater cabeça um pouquinho. Com certeza. Eu vou bastante nesse linha. Porque senão a gente fica... aquela ideia paparicando muito. Mimar, né? Que é a ideia de você fazer pelo outro o que ele conseguiria fazer por conta própria. Óbvio que você vai dar todo o suporte. Né? Mas não precisa ficar ali, ai meu Deus, tá acontecendo. Não, tem que deixar se virar um pouco. Show. Bom demais. E me fala, isso é uma coisa que a gente pode fazer junto, pô. Porque se a gente começar a ter essa linha de atendimento onde
começou a aparecer esses probleminhas, entra um estudo comportamental ali para conseguir auxiliar ele no trabalho, pô, show de bola. Sim, legal. Dá pra gente pensar alguma coisa bacana depois. Mas, além disso tudo, né, você atende outros segmentos também da medicina veterinária? Sim, hoje eu diria que 50% cães e gatos e 50% multiespécie. Entendi. Multiespécie mais voltado para aves, provavelmente. O que mais aparece são aves, né? Mas tudo. Já atendi onça, tamanduá mirim, bandeira, ouriço. Tem Legal. aparece muita coisa. Onça, o que que era? O A caso. parda. Não, mas o que que era o caso? Geralmente são atropelamentos, né? E aí tem que tirar uma pata? Colocar uma A prótese? última que nós colocamos, que nós postamos, ela foi encontrada caída no acostamento de uma cidade próxima lá de Barretos. Ela se deixou ser pega, então quer dizer, ela estava muito mal, né? Era um macho muito bonito. E levaram lá para mim, aí nós percebemos que ela quebrou o maxilar, dos dois lados, e tinha um projétil no ombro. Então eu imagino, e era um balote, né, que chama balote ou bolote, para matar porco do mato. Entendi. Era um bolotinho. Aí quando eu imaginei que foi assim, ela foi atingida pelo bolote, o balote, não sei como é que chama. Eu acho que é balote. Balote, né? Foi atingida, provavelmente, e ficou mal, foi para a estrada e foi atropelada. Entendi. Então, eu acho que foi isso, não dá para saber, porque só encontraram, mas foi isso que aconteceu. E ela veio, depois da cirurgia, reconstituímos a mandíbula, tiramos o balote, ela veio a óbito por sepse. Putz. Porque já devia estar há algum Muito tempo, tempo né? ali. Foi muito E triste. a reposição da mandíbula, o que que é? Titânio? Você faz todo Eu coloquei as duas placas de titânio, refazendo a sínfise mentoniana, que tinha perdido, né? Então, coloquei duas plaquinhas e refiz a sínfise. Tinha ficado ótima a cirurgia, mas infelizmente... e ela perdeu metade da língua, Entendi. porque a língua estava dilacerada. Isso aí também pra ela ia ser Isso. a morte. Aí talvez se adaptasse, mas ia ser bem difícil. O felino precisa da língua, né? Até pela reprodução. Sim. Mas legal. E me fala também a questão... Assim, óbvio que você recebe 1 milhão de perguntas. Coisas das mais legais, que realmente são pertinentes, as coisas mais estranhas possíveis. O que são essas perguntas? O que o pessoal acaba te questionando? Ai, cara, nossa, deixa eu ver se eu vou lembrar de alguma. Temos uma companhia de uma abelhinha aqui que tá rodeando a nossa O casa. mundo animal é assim. É o mundo animal, não tem o que fazer. Ela tava dando o recado dela aí. Mano, me ajuda aí, pergunta diferente, doida, que as pessoas fazem pra nós. É difícil lembrar. Que eu vou pensar. Mas tem Boa, muitas, boa. tem Tô de muitas. surpresa agora, mas vou pensar. Aí te puxa. E você falou também de tamanduá e tudo mais. Você faz atendimento para zoológicos, para criadores particulares? Em Barretos é uma cidade interiorana, pequena, então às vezes vem alguma coisa do Minizu de Guaíra, que é uma cidadezinha, vem de Ribeirão Preto, mas só. Eu acho que num grande centro eu teria mais oportunidade de atender zoos, né? Mas lá é mais resgate mesmo. As pessoas que encontram animais e a polícia ambiental, que é o maior peso, né? Eles trazem praticamente todo dia. Entendi. Então, sua especialidade realmente é pegar animais que vieram de uma situação de crise ali, de um resgate, de um atropelamento, de uma queda e... Tudo começou assim, né? Um trabalho voluntário, totalmente voluntário, o dinheiro sai do meu bolso. Só que foi interessante, porque aí eu fui começando a colocar meu trabalho na rede social e a rede social ajuda a gente, né? Ajuda bastante. E acaba que hoje a gente faz trabalho para muitos animais do Brasil todo. Chega em mais de vários lugares para mim, tutoriados, onde eu consigo ganhar com isso. Eu estou vindo aqui em São Paulo atender para isso. Sim. Por sinal, a doutora Ângela faz uns turnês por aí, é isso? Ou só São Paulo, por enquanto? Não, já fui em Belo Horizonte, já atendi no Rio, Belo Horizonte, Rio Claro. Onde, de repente, a pessoa fala, eu quero a sua parceria, vem pra cá. Entendi. É por demanda, né? Legal. Quando tem muita demanda, a gente vai lá e faz. Sim, com certeza. Não sei se aqui em Alphaville teria uma procura muito grande. Eu atendi aqui, Entendeu? 1 ano e pouco, mais ou menos, na Zanvete. Não conheço essa, mas vou conhecer Chama também. Hospital Veterinário Zanvete. Legal. É novo, Legal. é coisa de 2 anos só que eles estão trabalhando. Mas eu vim aqui, foi aqui que eu comecei a atender em São Paulo. Entendi. São grandes amigos, moram aqui em Alphaville mesmo. E nos conhecemos porque eles foram levar uma arara para mim lá em Barretos. Nessa época ele não tinha clínica, ele é policial, como é que fala, de inteligência? É um outro tipo Investigativo?
também, mas tem um nome que eu não tô lembrando. E aí eles têm uma arara, tem vários bichos, e levou essa arara para eu fazer uma consulta. Depois de um tempo, ele falou, eu vou montar um hospital, você não quer vir atender aqui os silvestres? Aí comecei a vir. Show. Se te colocarem para atender de tudo, você vai também? Você gosta? Acaba que hoje, no meu dia a dia, eu atendo assim, né? Entendi. Então eu tive que contar com muitos professores, muitos amigos para poder me ajudar e estudar. Porque a ortopedia, mas também consegue solucionar. Sim. Legal. Eu faço todo tipo de cirurgia. Boa. E você falou de redes sociais, como foi esse boom nas redes sociais de crescimento, de seguidores e tudo mais? Da onde veio o interesse? O que você sente do potencial das suas redes hoje? Na verdade, começamos a fazer as postagens e começou a ter uma boa visualização, até que o programa do Luciano Huck me chamou, né, a produção me chamou para participar daquele The Wall, né, a parede, né? E depois daí foi muito bom, porque lá a visibilidade ajuda, né? Sim, muito. Então melhorou bastante. Triplicou meu número de seguidores depois do programa. Boa. Então você acabou participando do quadro do Luciano Huck, The Wall. Sim. E como que foi esse boom aí? Fantástico, né? Quando eu recebi o convite no telefone, eu não queria acreditar. Falei, perguntando se eu toparia participar. Falei, lógico, né? E foi muito bom, porque tive a oportunidade de mostrar o nosso trabalho numa mídia interessante, né? E pedir ao vivo mesmo para que eu tenha mais colegas encampando esse tipo de trabalho. Mas é muito difícil, a gente se sente muito sozinho, né? É um grãozinho de areia no deserto. Mas seria muito interessante que tivessem outros profissionais também que pudessem nos ajudar. Legal, bom demais. Pode fazer o pedidão aí, vai ter bastante gente da veterinária. Gostaria muito, né? Lógico, a pessoa fala, não, mas eu não vou ganhar, né? O trabalho voluntário você não ganha imediatamente, mas você semeia. É lógico. Eu falo que, sem pensar, eu fiz um trabalho voluntário por um bom tempo e de repente eu comecei a colher frutos desse trabalho voluntário. Sim. Que inclusive eu continuo fazendo, eu nunca parei, não consigo parar, mas hoje eu sou remunerada pelas pessoas que veem o meu trabalho e trazem o seu animal para eu fazer. Com certeza. Né? Então, que venham outros colegas aí profissionais fazer esse mesmo trabalho, que é gratificante demais você ver uma ave com fome, sem poder comer porque não tem uma parte do bico, e você restaurar e amanhã ela tá comendo, é fantástico. E é um oceano azul ainda, né? E é bacana falar uma coisa, Luiz, você está me dando essa oportunidade. Eu tenho críticas, né? As pessoas têm as críticas, a gente sabe que são boas também, né? Mas muitos me criticam, mas você vai colocar uma prótese na pata de um gavião carcará, como eu já coloquei. Ele não vai poder comer, porque é com a garra que ele segura, tá? Ele vai se adaptar, né? Ele não vai ser solto na natureza. Aliás, todo animal silvestre que recebe uma prótese, um implante metálico, ele não volta para a natureza. Primeiro, porque a gente não sabe quanto tempo essa prótese vai durar, é uma coisa relativamente nova. E segundo, e não menos importante, que você vai colocar em risco a vida de um possível predador. Porque se ele comer aquele animal que tem um implante, ele vai morrer com um corpo estranho. Exato. Então ele não volta para a natureza. Aí vem a outra crítica para mim. Mas então você vai fazer isso e o animal vai viver preso o resto da vida? Infelizmente vai para uma ONG, para um santuário, para fiel depositário, muitas vezes vai. Só que tem que lembrar uma coisa. Esse animal, reprodutivamente falando, ele é saudável. Ele tem uma carga genética maravilhosa. Conclusão, ele é um banco genético vivo. Como a nossa humanidade caminha, em médio prazo, né? Tomara que não, mas a gente coloca muitas espécies aí em extinção. Né? Exato. Então esses animais com próteses, com implantes, eles acabam sendo um banco genético vivo. Né? À nossa disposição. Maravilha. Querendo ou não também, aqui tem muita crítica em relação a isso, o zoológico, o santuário, tem essa briga eterna do que é um, o que é o outro, mas ninguém pensa realmente na perpetuação das espécies, né? Sim. Então, até aquele trabalho que é feito na África de remoção do corno ali do rinoceronte, do chifre do rinoceronte, para que seja substituído por resina, para que ele não seja abatido pelos caçadores, até mesmo pintar. Pô, tem gente que critica isso. Pô, mas você não consegue enxergar o todo? O animal seria abatido, né? Para só retirar aquilo, depois largado no meio da savana. Exatamente. E também, o que a pessoa está esperando?
Né? Tipo, vai colocar uma prótese num gavião carcará que não vai conseguir alimentar. O que ela espera? Que ele ficasse perneta? Pois é, muito pior, né? Ou até Não, mesmo solta na solta natureza na sim. Ele é uma presa fácil. Exato. Né? Ele não vai virar a esquina. Exatamente, ele não vai perpetuar a espécie dele nunca, né? Nossa. E nesse quadro do The Wall, o que foi falado lá? Qual foi a gincana, a dinâmica que você participou? O teor é a parede, né? Aquela que solta uma bolinha e ela cai em algumas casas que te dão um valor, vamos falar assim, ou te tiram um valor. Foi muito bom. Acabou que a gente teve um valor positivo, né? Que eu consegui colocar aí para ajudar mais animais, mas o impacto, né, de você mostrar isso numa mídia dessa proporção é muito interessante. Tá colhendo frutos? Sim, muito, com certeza. Eu vi que o Instagram não para de crescer, né? É. Só que tá crescendo bastante. E quais posts que vocês fazem que geram maior repercussão? Eu já acompanho alguns aí, mas no seu ponto de vista, o que realmente pega no calo da pessoa, dos seus seguidores? Ultimamente nós fizemos um que não tem muito a ver com ortopedia, né, mas tem a ver com as minhas observações de problemas dermatológicos e tudo mais. O último que pegou bastante foi sobre a frequência de banhos, né, em pets, em cães e gatos, que eu acho um exagero fazer semanalmente, né? Só que aí eu acabo pisando no pé do profissional que vive disso. Mas eu deixo bem claro, eu não estou falando isso para atrapalhar a vida profissional de ninguém. E sim, dando voz para um bicho que não tem voz, né? Ele só sofre, ele não consegue falar, não me dá tanto banho, que vai acabar com uma camada gordurosa, protetora, saudável que eu tenho na minha pele. E aí eu vou pegar aquelas dermatites atópicas que ninguém resolve, né? Que hoje tem muito, né? Até atendi um hoje aqui em São Paulo. Então, isso dá um certo... que aí o pessoal começa a pensar, né? O tutor gosta de ouvir e o profissional que trabalha com isso me abomina. Sim. Aí já vi um monte de comentário negativo, tentam dar aquela canceladinha básica, aquele mundo, né? Ameaça deixar de seguir, pode deixar de seguir, eu não vou deixar de falar. Exato. E sobre ração também, eu fiz há pouco tempo também falando sobre os benefícios, né? Que tipo de ração deve comprar, que não se deve comprar ração solta por quilo, a granel, porque geralmente você vai comprar aí junto, né? Urina de rato, fezes de barata, né? Por quê? Flavotoxina. São bichinhos que vão se alimentar à noite. Então de dia você vai lá, você não vai ver nenhum, mas à noite é a hora que eles vão. E enquanto eles estão num monte de ração comendo, eles estão defecando e urinando. E é fatal. E fora fungo, bactérias e tudo mais. É fatal. Eu faço muito essa recomendação até para os meus clientes. Poxa, na casa deles eles acabam pegando um saco de ração e deixando ele a granel. Você fala, então quer uma ideia muito boa? Pega o sacão lá, já que você comprou um saco de 20 quilos, 15, é que 20 quilos nem tem mais, né? Mas 15 quilos, abre ele e separa em várias porções no ziploc. Melhor ainda, e lacra. Porque hoje tem aquelas maquininhas de lacrar. Exato. Isso é perfeito. Fácil. Mas sempre lembrando que não pode ser transparente a embalagem. Né? E por que não? Nem eu sabia. Porque a luz e o oxigênio quelam as principais vitaminas. Então o animal está com queda de pelo, ninguém sabe de onde vem. Não é uma queda de pelo sazonal, aquela de troca normal, sem deixar falhas nem nada. Cai pelo ano todo, é falta de vitamina A. E mesmo um saquinho ou ziploc comum guardado no armário? Mesmo. É mesmo? É bom saber. É assim, ó. Por conta do oxigênio. E da luz. Qualquer luz. Não precisa ser do sol. Qualquer luz. Passou ali, ela já quelou as vitaminas. E não é só o alimento animal. Qualquer alimento que tenha aminoácidos e vitaminas, seja humano ou animal, ele está sujeito a ser quelado as vitaminas pela luz e pelo oxigênio. Entendi. É bem bacana isso. Anotem essa dica. Boa. Que outra coisa que pegou no pé dos seguidores aí que deixava o pessoal de cabelo em pé? Eu tenho muita coisa assim que eu não estou lembrando, mas uma que deu uma boa repercussão foi o caso do Melancia, que é uma maritaca que perdeu os 2 metatarsos, de metatarso para baixo. A história é a seguinte, num zoológico próximo a Campinas, né, não me lembro a cidade, não sei se é Hortolândia ou Americana, uma pessoa, um munícipe, encontrou uma maritaca sem os 2 pés, de metatarso para baixo. E pegou a maritaca e levou lá nesse lugar e falou, vocês vão cuidar dela? Aí a pessoa que recebeu falou, pode deixar que a gente vai cuidar. Isso eu não estou falando recriminando quem recebeu, porque eles não têm recurso. Sim. Então ele não teria o que fazer mesmo. Quando essa pessoa virou as costas, a pessoa que entregou virou as costas,
ele pegou e falou assim, ó, pode eutanasiar. Cara, Mas porque não tem outro jeito. Até não eu não tô recriminando a pessoa, não. Aí tinha uma estagiária, que hoje é a tutora do Melancia, e pediu pra ficar com ele. Aí o cara falou, mas você vai ficar com um bicho? ele já estava cicatrizado? Já tava, Sim, ou só tinha com os sido dois recente? cotos. Não, já tá. tava cicatrizado. Andava meio se arrastando, Sim, usando asa. usando bico, asa. Mas você vai ficar com um bicho sem as duas patas? Não, eu quero, tô com dó, não vou deixar matar ele. Pegou, ele levou embora pra casa, me encontrou e foi um grande desafio também. Nós colocamos as duas próteses bilaterais, né, de pernas, e ele vive feliz da vida, com 3 anos hoje de prótese. Voa pra tudo quanto é lado, anda bem pra tudo quanto é lado, escala de uma maneira menos eficiente, No tempo dele. mas ela fez vários labirintos de EVA, então ele consegue escalar e vive muito bem. Boa. E é uma espécie reprodutivamente perfeita. E não vai destruindo o EVA? Ah, destrói tudo. Destrói, né? Destrói até a borrachinha que eu coloco quando eu fazer toque, 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 ele destrói a borrachinha. Cara, isso é uma coisa que pega, né? Eles são muito curiosos, cara. São. E fortes, né? Eu tenho os meus aqui que, meu Deus do céu. Até a gaiola eles vão mexendo, a gente tem um viveirozinho ali no canto lá, né? Eles passam a noite, hora de alimentação lá. Puta, eles vão mexendo até no metal, eles conseguem soltar, dobrar, quebrar, puxar, é uma loucura. São terríveis. Mas adoro. Eu acho que hoje minha paixão é ave. Sabe? Eu acho que eu tenho. Óbvio que eu brinco muito que tenho estudado muito mais pedagogia do que comportamento animal ultimamente, porque o mundo do comportamento animal virou isso, né? Sim. Principalmente para cães e gatos, é muito mais pedagogia do que qualquer outra coisa. Mas aves é a minha paixão, assim, é o que eu mais tenho estudado, perdido tempo, né? Investido meu tempo para poder aprender um pouco mais. E não é um negócio que tem muito mercado, infelizmente. Comportamento de aves aqui no Brasil. Mas voltando, Instagram, que mais você fala assim, caramba, isso aqui eu fiz um post, foi muito informativo e o pessoal às vezes não recebeu tão bem. Isso é uma coisa que eu sofro. Sabe? Eu passo às vezes uma coisa que é legal, que poderia ser muito produtivo para as pessoas, e a maioria das pessoas acabam interpretando de uma forma errada aquilo que foi falado. Assim, que os seguidores não receberam bem, não tem nada a ver com a minha profissão, mas dizem, né? Até você pode me falar que você também mexe com rede social, que a gente tem que tornar o nosso Instagram orgânico, né? Um pouquinho da nossa vida pessoal, um pouquinho muito do trabalho, mas sempre um pouquinho da vida pessoal. E quando eu falei que atirei, foi um tiro, né? Aí mexeu com todo mundo. Foi um caos. Você faz em stand? Sim, eu faço tiro ao prato. Legal. Que bom, porque tem muita gente do meio animal que é meio contra isso. Totalmente, né? Nossa, eles me abominaram. Eu tive que fazer até uma retratação mostrando a minha arma de dardo. Eu falei, olha, eu faço tiro para deixar minha pontaria boa, porque o dardo, na arma de dardo, eu preciso ter uma pontaria boa, porque o negócio foi feio. E essas caíram de pau. Você faz essa contenção de animais na base do dardo? Sim. Aonde? Zoológico? Vida selvagem? Quando eles me chamam. Entendi. Por exemplo, nem a Polícia Ambiental, nem o Corpo de Bombeiros tem autorização para ter uma arma de dardo. Eu acho um absurdo isso. Eles não podem mexer com anestésico. Né? Eles não podem mexer com anestésico, mas tinha que ter um veterinário lá, né? Responsável. Aí eles me chamam, a região toda ali me chama. E quando precisa a gente vai. Que legal. Vira e mexe nos condomínios de ranchos próximo ao Rio Grande, que é ali Miguelópolis, Guaíra, sempre tem uma onça perdida lá tentando comer cão e gato, né? Porque é o machinho que a mãe já jogou fora do bando, senão ele cobre a mãe, e ele fica louco de fome, vai lá e vê um cachorro preso, vai embora. Ficou até comum, não ficou até famoso um caso aqui do lado até, uma onça parda no rolê pelo condomínio. E que nos condomínios aqui de Alphaville tem muito gato de rua, mas que são dos tutores, né? São dos condôminos. Mas que anda por aí. Mano, se dá uma topada ali. O próprio Tom, o nosso, ele tem uma vida bem livre, né? Óbvio que ele sabe, aqui é a casa dele, ele fica grande parte do dia aqui, mas tem umas saidinhas pelos arredores aqui. Cara, se dá uma topada no papai grandão, ele fala, ferrou. E aí depois teve que se retratar, aquela história. Não, eu fui explicar. Falei, olha, eu nasci num meio que meu pai sempre teve muita arma e sempre se preocupou em fazer que tanto eu como minhas irmãs a saberem manusear corretamente uma arma. Sim. Muito melhor dessa forma, eu até coloquei isso, do que aquele pai e mãe ou aquele pai que vive escondendo a arma e a criança não é boba. Uma hora ou outra. Isso acontece direto, né?
começa a ficar de olho, vira, onde que guarda? Ah, guardou ali. Pai saiu, vai lá pegar para brincar, acontece um acidente. Exato. Então nós fomos criadas, eu e minhas 2 irmãs, sabendo manusear uma arma desde cedo. Né? Então a gente sabe os perigos da arma, sabe como se portar perto de uma arma. Então isso é muito mais seguro. Sim. Mas não é assim que eles pensam. Não. Não, é. E acho que a internet está ainda terra de ninguém. Cada um expõe sua opinião pautado no que ele sonhou. Sim. Né? E aí acaba prejudicando bastante o trabalho de uma outra pessoa. Né? Porque, querendo ou não, nisso ele já compartilha para outros, já fala, olha o que estão fazendo, olha o que esse cara faz, tá? Cancela ele. Nossa, é ruim. Né? Acabam sofrendo um pouco isso com a minha metodologia de acabar não usando o petisco, também não usando o aversivo. Só, esse aqui não sabe o que tá falando, não sabe onde tá. Eu também levo isso. Complicado. Mas na rede social eu levo muito mais contras da classe veterinária do que dos meus seguidores. Para eu que se destaca... Cara, é incrível como que é uma classe difícil, né? Assim, a classe veterinária é muito desunida. Sim. E aí eles arrumam... Tem gente que me segue só pra achar uma brecha pra achar um problema. E usam do seu conteúdo pra poder fazer conteúdo lá Exatamente. criticando. Exatamente. Ao invés do cara crescer, né? Boa. Fala pra gente, o pessoal da própria veterinária, estudantes, tem te procurado cada vez mais? Muito. As universidades têm te procurado? Tanto para bater um papo com eles, fazer uma palestra online ou até presencial, tem surgido bastante, como pedido de estágio. O pedido de estágio é todo dia, muito. Sim. E você tem esse plano de estágio? Então, difícil, temos, né? mas eu tive que dar uma contida, né? Então eu tô meio... Tive Travando, que conter um pouco, senão fica muito complicado. E também tem muito aventureiro? Tem, muito. O pessoal que quer cair de paraquedas, aproveitar uma ondinha ali. Hoje está muito difícil você pegar uma pessoa muito interessada mesmo, né? Eu falo assim, o que acontece comigo e queria que fosse com todos os veterinários, né? Primeiro eu gostar do bicho, depois ser veterinário. Eu me sinto assim. Primeiro eu gosto, depois eu sou profissional, sou veterinário. Mas primeiro vem meu coração. Sim. E a maioria pensa que vai fazer veterinário, usou zootecnia para ficar rico. Não é assim, cara. Não é assim, né? Na verdade, tudo que você faz bem feito, o dinheiro acaba sendo uma consequência, não você ter que correr atrás dele. Né? Sim. E você pega essa geração telefone, né? Que é tudo pra ontem também. Pô, eu sofro bastante isso com o pessoal da minha equipe, que às vezes vem umas crianças mesmo, né? Para adolescente, que iam trabalhar com isso, que acha super legal. E eu falo, cara, talvez não seja tão legal assim. Quando eu sentei, ela tava baixinha, e eu subi. Sim. Eu também fui percebendo que foi indo, mas você deu essa sacada porque acho que você deve ter olhado, parado de olhar e olhou de novo, não é? Pequenininha. Eu não, como eu tô olhando constante, você não vai perceber ainda. Eu olhei aqui pra ver se não tava dando muita diferença, mas eu vi que tava teto muito alto. Legal. É aquela história do sapo na panela, né? Você só taca o sapo numa panela fervendo já, ele pula fora. Mas você coloca ele no banho-maria e vai esquentando, morre, vira churrasquinho. É isso aí. Ensopado. Boa. Onde a gente estava, desculpa? Eu te falei sobre o fato de eu praticar tiro e ter uma... E das universidades também tem tipo, procurado cada vez mais. Ah, sim. De pessoas querendo estágio. Sim. Ou palestras, né? Eu sou um cara que eu bato muito na tecla que a cultura pet nacional, focado um pouco mais para pet, mas isso se engloba na questão animal como um todo, é muito fraca. Tem muito achismo, né? Tem muito diz-que-me-diz-que. Tem muitos especialistas que não têm especialidade em nada, não só por formar ou não, mas que realmente não se jogaram no assunto, falando besteira pela internet, e isso vai dificultando ainda mais a implementação de uma cultura saudável para o meio pet, para o meio animal. E quando eu vejo as universidades se locomovendo um pouquinho, se movendo para conseguir colocar um pouco mais de interesse na cabeça dos alunos, isso me deixa muito feliz. Só que com o passar do tempo, vamos dizer que eu saí da faculdade em 2015, 2016. De lá para cá, não teve grandes movimentações, vai fazer quase 10 anos que eu me formei. E eu vejo cada vez menos interesse. Né? Então, como que você vê isso também? Você está com algum projeto para conseguir auxiliar novos veterinários? Não? Você fica preocupada? Na verdade, nós temos alguns cursos, né? Eu já estamos com vontade de fazer a 5ª edição do curso de prótese de bico e membros, exatamente para ver se eu trago mais gente para esse lado. Fizemos 4 até hoje, mas quem sabe esse ano a gente começa a fazer mais um. Que legal. Essa é a minha vontade, né? De
fazer com que as pessoas tomem gosto por isso. É algo novo, né? Que ela pode despontar um pouquinho, não ficar só na mesmice ali, né? Sair um pouquinho do trivial e ajudar muito bicho, né? Que é o objetivo principal, né? Exato. E a questão de ortopedia também entra nisso? Se a pessoa puder ser um ortopedista já ou está migrando para essa área de ortopedia, com certeza para ela vai ser bem mais fácil. E melhor ainda para você também, porque já vem Sim. mais com Sim, conhecimento já vem mais encorpado. robusto. É difícil também, às vezes, você quer ajudar, a pessoa não quer se ajudar, tá engateando ainda. Exatamente. Para colocar todo mundo na mesma página, né? Muito legal. E, cara, mas no contexto geral, você não vê muita animosidade aí nesse meio? Não. Infelizmente, os meus coleguinhas não gostam muito de mim. Mas é aquilo, Luiz. Eu sei o que eu estou fazendo, tenho minha consciência limpa de que eu estou fazendo a minha parte, feliz com o que eu estou fazendo, então eu não me preocupo muito com isso. Bola para frente. Tranquilo. É isso, bom demais. O que eu falei da animosidade também, da questão dos alunos terem interesse em se especializar nisso, em querer crescer cada vez mais na questão do conhecimento. Eu percebo que sempre que eu lanço um curso, enche, né? A pessoa quer. Sim. Então, parece que sim, que tem pessoas que bom. aí querendo migrar para essa área, tomara. Legal. Que bom, que bom. Até eu tenho interesse, para falar a verdade. É muito bom. E é uma curiosidade muito curiosa, porque mexe com um lado que realmente, para mim, está muito linkado com a parte comportamental. Sim. Né? E eu quero poder me especializar um pouco mais nisso, também conhecer um pouco mais disso, para poder aplicar mais isso em loco, né? Na casa das pessoas. As pessoas estão sofrendo com animaizinhos, e a gente vê isso muito, o estresse gera, às vezes, uma automutilação. Sim. E aí precisa ter um Em link aves, com então, isso. incrível, né? Exato. Eu tô precisando de um adestrador de aves. Você trabalha com isso? Boa, trabalho. Então, Por isso que eu falei, ó, achei. dá pra te brincar. Dá pra brincar. Porque eu tô com uma bastante pessoa aqui mesmo em São Paulo que pediu, o Stefano. Eu vou passar seu telefone para ele. Legal. Pô, já trabalhei com muitas cacatuas. Porque minha primeira ave minha mesmo foi uma cacatua. Então, quando eu peguei ela e comecei a fazer coisas legais, muita gente se interessou. Só que a grande real, principalmente de aves exóticas, é o estresse. Né? Ok, não uma ave silvestre, por mais que ela sofra do estresse também, mas pelo menos ela está ambientada ali num Sim. habitat meio natural. Só que pega uma ave que é totalmente exótica, putz, ela vai sofrer demais. Então você vê um monte de cacatu sem pena. Parece que está com alopécia. Né? Parece aqueles spits com alopécia. E o que eu faço? Gente, eu não vou trabalhar só a questão de comandinhos legaisinhos, aprender a falar, você faz assim, ele gira, voo livre e tal. Não, vamos trabalhar uma questão de ambiência para esse animal se sentir um pouco mais saudável, um pouco melhor. Né? Então, trabalho bastante com isso. Aí depois veio minha arara, a arara também abriu outro leque de oportunidades. E aí vai que vai. Só que ainda não é um mercado que as pessoas investem. Sim. Né? Infelizmente, só vai investir quando o negócio está gritando. Então, aquela arara que já tentou arrancar o dedo de alguém, ou a cacatua que não para de gritar e as pessoas não sabem o que fazer, ou um papagaio, o periquito, que também não para quieto, destrói a casa inteira. Sim. Então, é só quando No tá, extremo. só quando está estourado, aí chamam. Né? Mas, boa, vamos fazer coisas legais aí. E não só para Ribeirão Preto, não só para Alphaville, para o Brasil todo, para o mundo inteiro. Isso. E eu tenho também, até para apresentar para você, eu tenho um protocolo na empresa que chama Educar para Adotar. Que a gente acaba fornecendo para animais que são resgatados, que são recém-adotados, consultoria gratuita. Né? E isso pode se expandir para esse trabalho que você faz voluntário também. Sim. Então, quando chega um animal que está lá debilitado, resgatado e tudo mais, passou pelo tratamento com você, quando ele for para um outro local, se for um fiel depositário, alguém interessado em ter essa consultoria também, a gente pode acabar fornecendo como parte desse tratamento também. Pode ser uma coisa bacana. Um pacote. Uma reintrodução. Bacana. Boa. Doutora Ângela, agora temos uma brincadeira bem rápida. Não é algo que vai tomar muito tempo, mas é uma brincadeira de mito ou verdade. Tá? Quase igual um The Wall, olha aí. Ó. Brincadeiras à parte. Selecionei alguns temas relacionados ao nosso tema principal, que seria a ortopedia e as próteses, para a gente poder passar para o público o que é mito e o que é verdade. Espera só um pouquinho para eu achar aqui. Pronto. Podemos... Faz um testezinho pra gente. O vermelho pode apertar? Que aperta? E o outro? Verdade. Boa, vamos lá. É pra ficar mais lúdico o pessoal de casa poder entender. Bom, cavalo que quebra a pata precisa ser sacrificado? Mito. E isso é uma coisa que tem muita gente que acredita, né?
Sim, mas aí tem um outro problema. O problema econômico, né? Porque você fazer uma cirurgia ortopédica num cavalo é possível. Minha filha está nos Estados Unidos, ela só trabalha com equino e lá se faz normalmente as cirurgias para equino. Sim, Então, por que não se faz muito no Brasil? O custo é alto. sim. Então, isso desanima a pessoa. Se não for um animal de um certo valor, fica mais caro a cirurgia do que o valor do próprio animal. E, infelizmente, é isso que desanima as pessoas, mas é totalmente possível. E já vou até aproveitar, não está aqui no escopo, mas pode responder até com mito e verdade, mas o animal ele não consegue mais sobreviver depois? Se for feita a cirurgia, Isso. consegue. Porque também tem muito disso, né? Que, não, o cavalo já mata já porque ele não vai conseguir sobreviver, ele não vai conseguir viver. Não, ele não vai conseguir viver se você não fizer a osteossíntese, se você não fizer a cirurgia. Sim. Fica difícil para ele, mas fazendo a cirurgia ou colocando uma prótese, uma órtese, como a gente já teve que fazer, vive. Boa. Mas andar a cavalo também para esse daí nunca mais. Não, aí já já é forçar muito essa pata com prótese não dá. Então Porque talvez, tem muito peso. talvez seja esse até o motivo que se criou esse estereótipo, né? De Sim. quebrou, pô, não vai mais ter funcionalidade, Mata. mata. Boa. Próximo. Casco de jabuti é parte da coluna vertebral dele? É parte. Verdade. Verdade. É parte. E como que funciona essa anatomia aí? Porque tem muita gente que acaba achando que é só uma estrutura por fora, né? Não, por dentro ali, se você tiver a oportunidade de ver um casco por dentro, tem toda a parte neurológica, né, da coluna ligada ao casco. Então eu já tive muitos casos que quebrou o casco e teve uma lesão medular na coluna. A gente teve que colocar rodinha para ele poder andar com as patinhas de trás, que ele perdeu essa função. Ficou paraplégico, às Paraplégico. vezes até tetraplégico. Tetra eu nunca peguei, mas paraplégico eu já peguei vários. E dá pra ver por dentro do casco mesmo que tem até umas pontinhas de vértebra Sim, ali, né? sim. É legalzinho. Dá pra ver. Não são de todas, né? Tem mais ou menos umas 6 vértebras Isso, ali. são mais ou menos. poucas. Legal, bom demais. Você já trabalhou com muito jabuti? Muito. Atropelado, provavelmente. Muito. E tem jeito. A maioria sim. A maioria a gente reconstitui o casco. Quando tem vamos falar assim, um problema na coluna, a gente coloca as rodinhas para ele poder se locomover. Eu tenho vários assim. Entendi. A gente tem uma tigre d'água aqui, que a festa dela é dar um jeitinho de sair desse viveiro que ela tem aqui atrás. Escapa, dá uma corridinha e cai na piscina. Se ela tivesse uma rodinha, baby, esquece. Hot Ninguém Wheels. pegava. Hot Wheels. Você é louco. E eles dão um gás, né? Acho que até mais do que o jabuti, a nossa jabuti também. Ela é mais lentinha, de boa. O tigre d'água é mais rápido. São... E águias batem o bico na pedra até para trocar o bico. Você já viu essa expressão? A história da águia, Fugiu, desculpa. Da revolução da águia, da busca pelo aperfeiçoamento da águia. Já ouviu isso daí? Não. Que ela vai até uma montanha muito alta, bate com a cabeça numa pedra para poder perder o bico e nascer um bico mais forte. Não, nunca vi Arranca isso, não. todas as penas. Então é mito, né? É mito. É mito, total. Com certeza. E eu até peguei isso aqui porque foi uma coisa que viralizou muito ultimamente Que isso, eu não vi isso, não. nas redes sociais. Os gurus, né, de internet, os Pablo Marçal da vida, não sei nem se pode falar, mas falando, todo mundo acaba falando, né? Mas de contar essa história da superação. Então, uma águia, quando ela alcança 30 anos de idade, 40 anos de idade, ela sobe uma montanha, bate com o bico numa pedra até amolecer para poder arrancar. isso? Depois arranca as unhas, depois arranca as penas e ela volta como se fosse uma fênix. Uma fênix. Entendeu? Nada a ver. Nada a ver, né? Bom, já trabalhou com muitas águias? Muitas. Muito. O que você faz mais com águia? Eu já peguei bico em tesoura, onde a gente teve que fazer a remodelação do bico. Fratura de asa, muitas. E fratura de perna, ou então prótese de perna, já fiz algumas. Bico também caído? Bico. Também. O tesoura que você fala é quando cruza Isso, a quando ele tá mordida cruzado. ali, né? Isso. Boa. Show de bola. É isso. Então temos alguns mitos e algumas verdades aí, né? Sim, E muitos. esse mundo da veterinária é cheio de mitos e verdades. Muitos. A gente vai tentando combater pouco a pouco. Exatamente. Para melhorar a vida dos bichos. Maravilha. Bom, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Fico muito feliz de você ter vindo aqui. O bate-papo foi muito bacana. Dá pra gente continuar aqui por algum tempo ainda conversando sobre isso, porque é um tema que é legal pra caramba. Prótese também me pega bastante, já falei várias e várias vezes, só hoje. A questão de ter esse interesse da parte comportamental também. Sim. E fica aberto para você poder mandar uma mensagem pro público,
falar um pouquinho sobre esse conhecimento da veterinária e também, uma coisa que eu sempre peço, é uma frase aí pro pessoal de casa para conseguir mudar um pouquinho esse pensamento do mercado pet que está muito bagunçado, trazendo uma nova cultura aí. Bom, o que eu vou falar aqui sobre as próteses, né? Falar para os meus colegas veterinários também, parar de fazer amputações altas, né? As amputações altas nós aprendemos na faculdade, eu também aprendi, e não é por acaso, na verdade, as amputações altas são preconizadas para que o animal, por exemplo, sem o carpo, sem a mão, para ele não ficar batendo o coto, né? E vai machucando o coto. Mas hoje tem o advento das próteses e órteses. Então, vamos atualizar, né? Vamos dar oportunidade para quem já está trabalhando com isso, ou se especializem, se aperfeiçoem e se tornem também pessoas que possam vir a fazer, né, as próteses. As próteses altas, nada as mais amputações. Amputações altas, nada mais é do que você tirar praticamente o membro inteiro, todo. Impossibilita até a aplicação Total, de uma prótese. total. Entendi. E é uma prática. É uma prática. Até hoje se aprende assim na medicina veterinária. Entendi. Mas tem que mudar um pouquinho isso, né? Temos os adventos de próteses e órteses. Então, poxa, para que tirar um membro? Em questão de tempo, ele vai ter um problema de achinelamento do membro contralateral bom, porque todo o peso vai para o lado de lá, né? Mesmo sendo um quadrúpede. E aí vai quadril, Vai embora, tudo, vai coluna... tudo. E vai, vamos falar assim, deixar a vida mais curta desse pet, né? Desse animal. Boa, perfeito. Então você, estudante de medicina veterinária, ou até mesmo médico veterinário, se escutar algum profissional da área falando sobre isso, questione, fale para buscar ali a páginazinha da doutora Maria Ângela, para saber um pouco mais sobre prótese também. Né? E não tem só eu não, Luiz, tem muito profissional bom aí atuando na área de prótese, muita gente boa. Show. No Paraná tem um pessoal muito forte, aqui em São Paulo tem colegas também. A gente não está sozinho na área de próteses e tem muita gente bacana trabalhando nisso. Perfeito, que maravilha. Fico muito feliz em saber. E uma frase para a galera aí, para poder refletir em casa. É aquilo lá, né? Vamos pensar que o animal faz parte da nossa família, né? A gente gosta, a gente ama. Então, tratar com muito carinho, principalmente os idosinhos. Muita gente chega para mim lá falando assim, ó, meu cachorro já não serve para mais nada, faz cocô e xixi em qualquer lugar. Vamos abreviar esse sofrimento, né? Eu falo, sofrimento de quem? Exato. Então, quanto mais velho ele fica, mais ele precisa da gente. Vamos nos colocar, vamos ter empatia, nos colocar no lugar deles, né? Porque nós também ficamos velhos, né? Somos cuidados, às vezes, pelos nossos filhos, né? Teoricamente, deveria, né? E muitas vezes vão parar num asilo aí, porque, né? Então, vamos ter empatia e cuidar dos nossos idosinhos. É isso aí. Olha nossos idosinhos aí. Tá Ó. com 13 aninhos. 13. Esse ano faz 14. Eu tenho uma gatinha de 20. Boa. Olha só. E tá ótima. Caramba. Ela tá à disposição de criança ainda. Ela fica em choque. As duas têm uma diferença de 5 anos. E brincam. Brincam pra caramba. E a Texas às vezes até supera a outra. A outra tá lá de boa, cansadaça e tal. Sempre foram meus pets, né? Sempre foram minhas filhas também, mas pra trabalho. Sim. Então sempre estimulei bastante. Mas é isso aí. Bom, muito obrigado, viu? Por nada, eu Até que agradeço. as próximas. Eu que agradeço você ter lembrado de mim e estou à sua disposição. Sempre que estiver por São Paulo, manda uma mensagenzinha. A gente também busca se conhecer mais ainda, poder trocar mais ideias. Beleza. Fechou? Fechou. Muito obrigado. Tchau, tchau, hein? Obrigado. E Tchau. pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no nosso podcast novo. Temporada aí longa, 8 vídeos, 8 convidados muito bacanas para vocês poderem conhecer um pouco mais. E também comentários sempre aqui nos vídeos, podendo deixar o like e seguindo nossos convidados e também me seguindo nas redes sociais. Fechou? Até os próximos episódios. E é isso aí. Falou, família!